Meus amados irmãos, vamos comentar nosso segundo texto bíblico, que nós encontramos no livro de Isaías, capítulo 3 e o capítulo 4. Capítulo 3 de Isaías diz: Porque eis que o Senhor Deus dos exércitos tirará de Jerusalém e de Judá o bordão e o cajado, todo sustento de pão e toda a sede de água. O valente e o soldado e o juiz, e o profeta e o adivinho e o ancião, o capitão de 50 e o respeitável, e o conselheiro, e o sábio, e os artifícios, e os eloquentes, e dar-lhe-ei jovem por príncipe, e criança governarão sobre ele. Então, meus amados irmãos, em consequência, da pecaminosidade do povo, conforme nós já lemos no capítulo 1 e 2, Deus agora no capítulo 3 está dizendo que vai tirar toda a autoridade de Israel. Aqueles homens, príncipes, comandantes, sacerdotes, capitães, homens eloquentes, intelectuais, Deus ia tirar a autoridade desses homens. E Deus disse que ia colocar sobre esses homens crianças governando esse povo. Nós vamos dando uma andada aqui, nós vemos dizendo que o meu povo será oprimido, um será contra o outro, e cada um contra o seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião e o vil contra o nobre. Então nós vemos aqui que Deus ia humilhar, porque eles desprezavam a Deus, sacerdote, príncipe, rei, todos seriam governados e até o ancião seria humilhado por uma criança, não é? Isso é quando Deus trouxesse o cativeiro, quando Deus trouxesse a opressão sobre o povo de Israel. Por que isso, irmão? Porque Jerusalém tropeçou e Judá caiu, porquanto a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para irritar o olho da glória, ou para irritar a glória do Senhor, não é? Então nós vemos aqui a aparência do seu rosto testificava contra ela e publicava os seus pecados, como Sodoma, não os dissimularam. Ai da alma, porque se fizeram mal a si mesmo. Ai da sua alma, ai da alma do povo, porque fizeram mal a si mesmo. Dizer ao justo que se lhe há bem, porque comerão do fruto das suas obras. Aí aqui nós vemos aqui que Deus falando, do ímpio, dos opressores, não é? A Bíblia diz que o Senhor vai se levantar para pleitear, o versículo 13, o Senhor vem com juízo contra o ancião, o Senhor vem contra os príncipes, porque foram eles que consumiram a vinha, colocaram ao espólio a obra, as pessoas de Deus. Então nós vemos aqui que Deus fala sobre toda a autoridade masculina, responsável, todos os pecadores, toda a nação, mas principalmente a liderança, porque quando a liderança peca, ele leva todo o povo a pecar. Mas a partir daí, pastor, nós vemos, e as mulheres, a Bíblia também fala das mulheres, vamos ver o versículo 15, 16, diz ainda o Senhor, porquanto as filhas de Sião se exaltaram, e andam de pescoço erguido, e têm olhares impudentes, e quando andam como vão dançando, e cascavelando com seus pés, portanto o Senhor fará tenhosa a sua cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá descoberta a sua nudez. Então, não somente os homens, mas as mulheres também continuavam na sua vaidade. A Bíblia diz que essas mulheres andavam se requebrando, se mexendo, orgulhosas. Essas mulheres que andavam buscando enfeites, perfumes caros, roupas boas. Então Deus disse, eu vou deixar vocês nuas, eu vou tirar a redezinha que vocês colocaram, as luetas que vocês colocaram, os pendentes, as mandilhas que vocês colocaram no braço, diademas, os enfeites dos braços, as caixinhas de perfume, as arrecadas, os anéis, tudo isso que vocês colocaram no nariz, nos dedos, nos braços, E aí o versículo 24 ele diz, será que em lugar de cheiro suave haverá fedor? A mulher que é muito cheirosa, usando azeite, perfume, quando o Senhor colocasse o seu castigo, ela ia fedor, não é? E o cinto que ela dava, cinto bonito, ele ia colocar corda, e no lugar de cabelo era encrespedura,
calvície, e em lugar de veste larga, silício, e queimadura em lugar de formosura. Então nós vemos, amados irmãos, que não somente os homens, como as mulheres de Israel, também era digno de pecado, porque na verdade a Bíblia se refere mais aos homens. Mas a mulher pode fazer uma grande diferença, tanto no que diz respeito à santidade, para levar o homem a obedecer a Deus, como também para incentivar o homem a pecar e a se afastar do caminho do Senhor. Por isso, tanto o homem como a mulher é responsável por si, pelo seu pecado e pela sua casa, porque a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Homens e mulheres, ninguém ficará livre do castigo de Deus sobre a pecaminosidade. Aí a Bíblia diz que quando houvesse isso, 7 mulheres iriam lançar mão de um homem, dizendo a ele: nós vamos comer do nosso pão, nós vamos vestir nós mesmos, é dizer, nós vamos nos manter com o nosso salário. Nós somente queremos que você seja o nosso marido. 7 mulheres pegando na mão do homem, dizendo só que você tira o nosso opróbrio. Mas aí, meus amados irmãos, seria o castigo pelas mulheres não ter aceitado a palavra de Deus, não ter se arrependido. A partir do versículo 2, nós vemos uma esperança de Deus. Naquele dia o renovo de Israel será cheio de beleza e de glória. O fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. E será que todo aquele que ficar em Sião, que permanecer em Jerusalém, será chamado santo, todo aquele que estiver escrito entre os vivos em Jerusalém. Apesar da maioria absoluta de Jerusalém, do povo de Israel ter pecado, mas Deus falava, meus amados irmãos, para um remanescente, para um povo, né, conforme a promessa de Deus, que seria chamado povo santo, aqueles que permanecessem em Israel, com seu nome escrito entre os vivos, né, de Israel, ele seria glorioso, né? Quando o Senhor se levantar para inundar as filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém, não é, no meio dela, o espírito de justiça com o espírito de ardor, né? E criará o Senhor uma habitação no monte de Sião, e sob a sua congregação uma nuvem de dia e uma fumaça e um resplendor flamejante de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção. Então Deus tinha prometido restaurar Jerusalém, prometeu reinar no meio dela, e a glória do Senhor como fogo chamejante naquela cidade. E a Bíblia diz que é de Jerusalém que vai sair a lei. Deus habitará em Jerusalém, dirá sairá a lei, e todas as nações irão subir para a cidade do Deus, para a cidade de Jerusalém, porque é de lá que sairá a lei, e é de lá que Cristo governará o mundo. Portanto, meus amados irmãos, nos convém olhar para Jerusalém, para o mal que o pecado pode causar, para o sofrimento que eles passaram e que ainda vão passar até serem purificados como ouro e como prata, porque o pecado não é coisa de brincadeira, nem para homem, nem para mulher, nem para criança, nem para velho. Todos temos pecado, todos temos compromisso para com Deus. A Bíblia diz: a alma que pecar, essa morrerá. Mesmo diante de tanto pecado, há uma esperança. Deus prometeu que aquele que ficasse em Israel, aquele que permanecesse, que tivesse seu nome escrito entre os vivos de Israel, então haveria glória, haveria um povo santo, haveria luz, haveria esperança, porque quando Deus fala, Deus não fala para querer prejudicar, castigar somente o povo. Deus fala para que haja arrependimento, e havendo arrependimento, Deus está disposto a abençoar seu povo, a habitar no meio do seu povo, a ter intimidade e a ter comunhão com o seu povo. É isso que Ele pede também para nós, nesse dia tão difícil, de tantos pecados, o mundo mergulhado dentro dessas trevas, a pandemia desolando, matando muita gente. Irmão, eu estava dizendo hoje que Deus não está mandando essa pandemia para matar ímpio, não, porque o ímpio já é ímpio e ele não vai se converter se Deus matar ele. Agora Deus está mandando essa pandemia para que nós crentes nos arrependamos, para que nós crentes busquemos a Deus, para que nós crentes busquemos mais comunhão, intimidade com o nosso Deus, porque Ele está voltando, Ele precisa estar mais vivo, mais ativo e mais produtivo na sua presença. Amém? Que Deus abençoe os irmãos.